Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. São 4 horas e 4 minutinhos. Estamos chegando com a segunda edição do CBN Esportes deste dia 27 de setembro de 2022. Uma ótima tarde para você que está acompanhando a CBN Campinas, hein? Você que está no FM, em 99,1 FM, para você que está no aplicativo da CBN Campinas. Também no YouTube, você que está pelo YouTube acompanhando, pode inclusive interagir com a gente através do YouTube, pode mandar o seu WhatsApp interagindo conosco através do 991869070, participe conosco, vem interagir, mandar o seu recado, bem bacana, muito bom receber a sua mensagem aqui dentro na programação da CBN Campinas, no CBN Esportes, segunda edição. Vamos começar com o destaque de Júlio Nascimento, chega mais, Júlio! Muito bem, Cabela, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira. O Guarani se prepara para enfrentar o CSA na sexta-feira, fora de casa, em busca de uma marca que não alcança há muito tempo. 3 vitórias consecutivas na Série B. E também vamos falar sobre a Ponte Preta, que deve ter mudança no sistema defensivo para o jogo de amanhã contra o líder Cruzeiro, o time adversário que está de olho na briga aí pelo título, e a gente explica como vai chegar a Macaca para esse compromisso no Majestoso. Legal, bacana. Daqui a pouquinho os detalhes e informações sobre as equipes de Campinas. Fábio Scheibe, boa tarde para você. Você está acompanhando aí a seleção brasileira, Fábio? Galera da Tunísia está descendo o sarrafo dos brasileiros lá, Fábio. Boa tarde. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvinte CBN. É verdade, tá parecendo até jogo de Copa do Mundo já, hein, Cabela? Que isso, rapaz. Disputa ali é gigantesca. Deram uma chegada mais dura do Neymar agora há pouco ali também. E o Brasil tá ganhando 3-1. Estamos agora com 36 minutos deste primeiro tempo. O Brasil vai ganhando a Tunísia por 3-1. Mas o jogo tá duro. Os caras estão achando que estão em Copa do Mundo, ô Fábio. Até o clima tá parecendo, né? Muita torcida da Tunísia no Parque dos Príncipes, em Paris. Torcida da Tunísia fazendo uma festa. Estão levando como se fosse jogo classificatório, assim mesmo. E o Neymar tem que se cuidar. Tomou o cartão amarelo agora. Já tinha tomado no jogo contra a Gana também. E o Brasil tá indo para cima, mas a Tunísia tá dando muito trabalho. 3-1 pro Brasil nesse momento. Gol de Rafinha, Richarlison e o próprio Neymar de pênalti, né? Verdade, os 3 gols do Brasil aí marcados, inclusive a Tunísia chegou a empatar em 1-1, o Brasil rapidamente já fez o segundo e na sequência o terceiro gol, mas o jogo tá muito brigado, muito disputado lá no Parque dos Príncipes em Paris. 4 horas e 7 minutinhos, bota o hino do Verdão, meu caro Bolachinha. O Palmeiras vai jogar amanhã contra o Galo, né? Entra em campo só amanhã, portanto. Mas o Palmeiras tá assim, ó, cheio de desfalques, hein, Leonardo Dai? Dizer que o Campeonato Brasileiro parou completamente para a disputa dos jogos entre as seleções talvez seja um pouco de exagero. Afinal de contas, não teve jogo durante a data FIFA, mas terá rodada um dia depois da data FIFA para o Palmeiras, que joga quarta-feira às 9h45 da noite contra o Atlético Mineiro no estádio do Mineirão. Por isso, o Palmeiras pode vir a ter sim um desfalque por conta dos jogos de seleções, que é o goleiro Everton, que está com a seleção brasileira, que joga nesta terça-feira às 13h30 da tarde em Paris. O Everton vai voar de Paris para São Paulo, um voo de mais de 10 horas de duração, e é presença incerta para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Por isso, quem está pronto e à disposição para caso de necessidade é o goleiro Marcelo Lomba, que aliás não joga justamente desde o jogo contra o Atlético Mineiro no primeiro turno. De lá para cá o Everton jogou todas as partidas, seja pelo Campeonato Brasileiro, seja pela Copa do Brasil, seja ainda pela Libertadores. O Marcelo Lomba desta vez está à disposição, já fala até como um possível titular deste jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, condição na qual ele tem treinado enquanto o Everton serve a seleção. O Atlético Mineiro sempre é um grande time, time de torcida, tem um grande elenco e acho que vai ser um grande embate, né? Um grande duelo. O Atlético tem um poder ofensivo muito grande, a gente tem que estar atento a isso. Essa é a minha parte ali, a parte do sistema defensivo.
E a gente está se preparando com jogada, com os vídeos, com muita conversa. Além da possível ausência de Everton, o Palmeiras não contará nesta partida contra o Atlético Mineiro com os jogadores machucados, Jailson e Rafael Veiga, e os muitos jogadores suspensos, Gustavo Gomes, Zé Rafael, Gabriel Menino e Danilo, além do técnico Abel Ferreira. De São Paulo, Leonardo Dai. O Palmeiras tem 17 pontos à frente do Atlético Mineiro, hein? Quem diria, né? Depois do ano passado, aquela briga ferrenha, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro, em todos os campeonatos, aliás, que disputaram, né? Essa diferença gigantesca para esse ano. Palmeiras que manteve o ritmo e o Atlético que perdeu o ritmo e caiu demais em produção, a equipe de Minas Gerais, né, Fábio? É verdade, o Atlético, depois de não renovar com o Cuca no passado, tentou o turco Mohamed, acabou não dando certo, teve que voltar à opção anterior, mesmo com o Atlético querendo ficar com o Cuca não quis e acabou saindo. O Atlético caiu muito em relação ao Atlético do ano passado, que ganhou Copa do Brasil e Libertadores, né? Esse ano, ao perder para o Palmeiras também, ficou só no Campeonato Brasileiro, mas o Cuca parece que ainda não achou o jeito que jogou em 2021, né, Cabela? Quando o Brasil agora marca o 4º gol neste momento, hein? Brasil 4-1. O Brasil faz o 4º gol ali, portanto, no Parque dos Príncipes, vai dando um show de bola nesse primeiro tempo, lá em Paris. O Brasil vencendo a Tunísia por 4-1. Aquela história, né? O Brasil entrou para fazer um amistoso, aí a Tunísia resolveu apertar o Brasil. Então tá bom então. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. E o Brasil fazendo aí o 4º gol aí, mais uma vez o Rafinha anotando o gol da equipe do Brasil. A seleção brasileira vai goleando esse primeiro tempo lá na França, lá em Paris, no último amistoso, antes da convocação oficial da Copa do Mundo. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues o Bolacha, imagens do Face, no YouTube Daniel França, supervisão técnica Marcelo Eloy, comentários... Ele tá de férias e hoje o Fábio Scheib vai fazer a vez dele. O Carlão de Freitas tá de férias, tá de chinelinho. Volta amanhã, olha só, hein? As reportagens do Júlio Nascimento, coordenação de esportes, Rafael Pio, direção-geral de Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Vamos para aquele intervalo, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Iguatemi Collections. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19-3241-5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Enquanto o Mário tá acompanhando aí, aguardando para falar a situação das estradas neste momento, tô vendo a seleção brasileira, o Neymar vai fazer uma finta, meia dúzia, Bron, deixa uma sapatada no Neymar ali, toma cartão vermelho, a Tunísia tá com 1 a menos, 42 minutos do primeiro tempo. Tá meio congestionada a situação lá no Parque dos Príncipes, viu, Mário Quintino, boa tarde. Imagina, 4-1 completo e agora com a menos no segundo tempo inteiro, hein, Cabela? Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. O que vai acontecer, será, hein, Cabela? Eu acho que a Tunísia vai tomar uma sapatada no segundo tempo. Sabe por quê?
Eu acho que o Brasil, eu comentei agora há pouco, o Brasil entrou para um amistoso de preparação, de ritmo de jogo e tal, e a Tunísia quis jogar como se fosse Copa do Mundo. Aí deu problema. Aí deu ruim, né, Cabelo? Deu ruim. Se a Tunísia não quiser voltar para o segundo tempo e utilizar a rodovia Dom Pedro aqui em Campinas, vai perder tempo, viu, Cabelo? Vamos aproveitar o gancho, então. Nosso ouvinte diminui a velocidade e vai em direção da rodovia Anhanguera, diminuindo a velocidade cerca de 1 km de lentidão. Inclusive, tem pistas molhadas na região dos Amarais. Por isso, atenção para quem segue aí pela rodovia Dom Pedro, no sentido contrário, em direção de Jacareí. Por enquanto, não tem lentidão, mas as pistas também estão molhadas, por isso, atenção pelas condições da rodovia. Aproveito também, Cabela, para falar da Teodureto, que tem trânsito mais intenso já na chegada lá para o Tapetão, para quem sai do Taquaral, e na rodovia Professor Zeferino Vaz, trânsito intenso para quem sai de Paulínia e vem em direção de Campinas. Cabela. Você volta daqui a pouquinho, Mário. Jogada de craque é conquistar seus sonhos sem pagar juros. Compre seu carro ou casa nova em um lance certo. Faça um consórcio Embracon. Sempre o melhor lance. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroene.
Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Tem stand novo da Patriani no Nova Campinas. Visite o decorado. O Brasil conseguiu controlar os erros, cometeu apenas 9 em 3 sets para vencer a Argentina por 3-0 ontem, lá em Arnhem, na Holanda, pela segunda rodada do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. A seleção brasileira estreou no torneio no sábado, venceu a República Tcheca por 3-1 e vai enfrentar a Colômbia amanhã. Inclusive o técnico da Colômbia é brasileiro, Antônio Rizzola. E amanhã às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Hoje tem vôlei Renata em quadra. Vai enfrentar a equipe do Suzano, lá na Grande São Paulo, às 7 da noite. É o jogo válido aí pelas semifinais do Campeonato Paulista Masculino de Voleibol. E tem transmissão aqui na CBN Campinas a partir das 7 da noite. A narração de Marco Guarizo e os comentários de Renata Rondini. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta, 4 horas e 21 minutinhos, lá no Parque dos Príncipes, em Paris. 4-1 para o Brasil, no amistoso contra a Tunísia, não tão amistosa assim a partida, mas o Brasil vai fazendo 4-1 no Parque dos Príncipes, nesse momento, intervalo de jogo, tudo parado por enquanto lá. Daqui a pouquinho a gente continua trazendo as informações para você que está acompanhando o CBN Esportes, segunda edição. Vamos falar do Bugrão? Bota o hino do Guarani aí, meu caro Bolachinha. O Bugre que joga só na sexta-feira, né? Aliás, é um confronto direto. Mais um na tabela difícil que tem pela frente o Guarani. E o Bugre vai ter uma guerra lá no Rei Pelé na sexta-feira, hein, Júlio Nascimento? Cabela, chegando com informações do Guarani, entra em campo na sexta-feira. O Bugre acompanhou ontem o duelo do CSA contra o Tombense, com vitória do CSA. Então, os dois times ali com 35 pontos. O Guarani segue fora da zona de rebaixamento por conta do número de vitórias, 8-7. Sendo assim, já que o Guarani tem uma diferença aí de 4 pontos para o 18º e 19º, o Guarani pode jogar por 2 resultados na sexta-feira em Maceió. O Guarani pode jogar pelo empate, porque seguiria com vantagem contra a equipe do CSA por conta do saldo do número de vitórias. E o Guarani, se conseguir a vitória, vai jogar pela vitória, mas se conseguir esse resultado positivo, volta a abrir 3 pontos de vantagem sobre o 17º colocado, que é o CSA. A agenda do Guarani tem CSA, Londrina, Ituano, CRB, Cruzeiro, Bahia e Chapecoense. Então são 2 confrontos diretos. O Guarani pega o líder Cruzeiro, até com chance do Cruzeiro já ter sido confirmado como campeão, só cumprindo tabela, mas pega Londrina, Ituano e Bahia, que estão na briga pelo acesso. É uma tabela muito difícil do Guarani. Comparando com a do CSA, Guarani, Grêmio, Sampaio Correia, Londrina, Ponte Preta, Vila e Cruzeiro. Talvez o adversário mais tranquilo do CSA seja o Cruzeiro. Na última rodada, só cumprindo tabela, provavelmente com time reserva.
porque o CSA pega ou times que estão diretamente na briga, ou então times que estão diretamente na briga pelo acesso. Tanto o calendário do Guarani como o calendário do CSA são calendários difíceis. E por isso é importante, neste momento, o Guarani buscar aí mais um bom resultado fora de casa. E por isso que esse resultado de empate não pode ser descartado como um resultado positivo, não. O empate, no caso de sexta-feira, pode ser avaliado sim como um resultado positivo do Guarani contra esse time do CSA. A projeção dos matemáticos é de pelo menos mais 3 vitórias, ou empate 2 vitórias. Repito, por esse motivo, dá para colocar aí, né, Cabela? Quero ouvir a sua opinião. De repente, um empate como um resultado não descartável para esse jogo que promete muito contra a equipe do CSA. Sem dúvida, Júlio Nascimento, sem dúvida, porque o empate mantém o Guarani fora ali do Z4, vai a 36 pontos, é o mesmo número de pontos que vai o CSA, porém o CSA com uma vitória a menos continua ali na 17ª posição. Brusque e Operário, que tem 31 pontos cada um, eles não vão chegar ali ao Guarani. O Fábio tá comigo aqui, Fábio, acho que o empate pro Guarani lá, lógico, a vitória seria sensacional, né? Abriria 3 pontos ali do CSA e com a possibilidade, inclusive, de ultrapassar a Chapecoense, Novo Horizontino e Vila Nova nessa rodada da Série B. Mas o empate não é de todo ruim não, né, Fábio? É verdade, Cabelo. O Guarani tem que fazer um jogo de inteligência, né? Já que está nesse momento na 16ª colocação, a Chapecoense vai enfrentar um time que está no G4 na sexta-feira também. Pega o Bahia. O Bahia está terceiro colocado, lutando para subir ainda. Então o Guarani pode empatar esse jogo, como você disse, o CSA não passa ele, e torcer para uma vitória do Bahia também, que bem provável pode acontecer, né? O Guarani tem que usar a inteligência nesse momento do campeonato, já que perdeu muitas rodadas passadas, mas agora, jogando fora de casa, o empate é considerado um bom resultado neste momento, viu, Cabela? Sem dúvida. O Operário, que está lá embaixo, na 19ª posição, vai pegar o Vila Nova, jogo que acontece na sexta-feira também. E o Brusque, que também está ali com 31 pontos na 18ª posição, pega o Criciúma. É confronto clássico catarinense, então também é complicado. Jogos difíceis aí para todo mundo. E aí sobrou o Novo Horizontino. Fala até algo mais, Cabela, na quinta-feira, Tombense e Novo Horizontino. Tombense provavelmente, como está fazendo uma campanha muito boa em casa, provavelmente ganhe do Novo Horizontino. O Guarani tem que torcer para isso, porque daí o Guarani, mesmo com empate, também alcança o Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino perder, é mais um time brigando ali pela parte de baixo da tabela, né? Verdade mesmo. Nesse momento. Exatamente, perfeitamente. Agora o Bugre tem muitos pendurados, né? Aliás, tem um time inteiro de pendurados e uma dúvida na zaga. Um dos pendurados é o Kozlinski, né, Júlio Nascimento? Cabela, antes de falar sobre o provável time do Guarani para sexta-feira contra o CSA, até porque tem uma boa notícia aí no meio do caminho, gostaria de destacar o Kozlinski. O Guarani tem buscado melhorar os números defensivos. O Guarani ainda tem uma média superior a 1 gol sofrido por jogo, mas olhando os últimos 4 jogos, são 3 vitórias, que o Guarani não sofreu gols, e uma derrota, que foi contra o Vila Nova. O Guarani sofreu 2 gols, e dá para apontar erros individuais nesses jogos. Mais um dos pontos aí de melhora defensiva do Guarani é o goleiro Maurício Kozlinski, que falou sobre essa cobrança pela regularidade e também sobre essa fase do Guarani. A gente costuma brincar que o goleiro é a única posição que não pode errar, né? Não tem o direito de errar, porque a gente sabe que um erro do goleiro ocasiona quase que 100% das vezes em um gol do adversário. Então, entramos muito ligado. Claro que às vezes as coisas acontecem de maneira que a gente não quer, mas estamos trabalhando sempre para estar 100% ligado dentro das partidas, para poder ajudar, para poder passar a partida sem levar gols. E acredito que quando isso acontece, ajuda muito a nossa equipe a conquistar as vitórias. É isso que a gente espera daqui para frente, que a gente venha estar fazendo mais jogos, né, sem tomar gols, às vezes que o goleiro não seja tão exigido, que a bola não chegue tanto, mas quando for, que a gente possa fazer as defesas, possa contribuir para que a vitória do grupo venha acontecer, né? Muito bem, tá aí a palavra do Kozlinski. O sistema defensivo é o único setor que tem dúvida para esse jogo de sexta-feira contra o CSA, mas o Derlan voltou aos treinamentos e a tendência é que ele complete o sistema defensivo ao lado do João Vitor, mas o Guarani não deve ter os zagueiros no banco de reservas. Claro que a comissão técnica ainda tem um tempo, né, Cabela, para avaliar o Derlan, para saber se ele está tranquilo, sem dores musculares, mas a tendência é de praticamente força máxima, né? Dá para apontar que o time de sexta-feira com o Derlan
é, na cabeça do Monza, com base no segundo turno, o time ideal. Então, para um jogo decisivo, de caráter decisivo, a boa notícia é que o Guarani tem aí praticamente força máxima para esse compromisso de sexta. Tão difícil como será esse contra o CSA. Ontem o CSA, nessa vitória sobre o Tombense, 2-0, o Rei Pelé estava lotado, e a torcida fazendo uma pressão gigante, jogando com o time o tempo todo. E essa pressão que o Guarani vai ter na próxima sexta-feira lá. E ainda mais por ser esse confronto direto. Tombense está para cima, 40 pontos, não estava brigando diretamente com o CSA. É que o CSA precisava dessa vitória também. Agora, com o Guarani, é confronto direto, Fabião. Confronto direto. É pau a pau ali as duas equipes. Quem perder fica com a vaga na zona de rebaixamento. É verdade. E além do público, ontem estava lotado o Rei Pelé, o gramado de lá também é um pouco complicado para o Guarani. O Mozart falou sobre isso na entrevista coletiva do último jogo, falando que o gramado é muito pesado e o CSA está acostumado a jogar lá, claro, né? E o Guarani vai ter que enfrentar isso também. Cansa muito mais fácil o time, e como a gente disse anteriormente, o empate não é de tão ruim, né, nesse momento do campeonato. De maneira alguma, o empate lá é muito bom para o Guarani. Vitória, claro, sensacional, mas o empate é muito bom. Vamos para aquele intervalo, vem aí Repórter CBN, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Repórter CBN. Terça-feira, 27 de setembro de 2022. A Comissão de Direitos Humanos da OAB vai ouvir familiares de presos e moradores da favela da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Ontem, a comunidade foi alvo de uma operação policial que terminou com 7 pessoas mortas e outras 26 presas. A ação da Polícia Militar foi marcada por denúncias de violação de direitos humanos. Houve relatos de invasão de casas e ausência de mandados judiciais. O adolescente que realizou um ataque a tiros numa escola no município de Barreiras, no interior da Bahia, utilizou uma arma do próprio pai durante a ação. Segundo a Polícia Civil, o revólver estava escondido debaixo de um colchão. O jovem também utilizou um facão. Ele está hospitalizado sob custódia após ser baleado 4 vezes. Uma aluna cadeirante foi morta no ataque desta segunda-feira.
O Ministério Público do Trabalho instaurou inquérito civil para apurar a denúncia de assédio eleitoral numa indústria do Espírito Santo. A investigação pretende identificar se o patrão atuou para direcionar o voto dos funcionários em um discurso na empresa, o que configura crime. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a fala do empregador. O MPT notificou a companhia. Funcionários da ONU descreveram como uma catástrofe humana a situação do Haiti e afirmaram que o país atingiu novos níveis de desespero. A população tem enfrentado 2 semanas de violência enquanto lojas de alimentos são atacadas. O Haiti está imerso em manifestações e saques desde que o primeiro-ministro Ariel Henry anunciou um aumento no preço do combustível no dia 11. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Muito bem, voltamos com o Mário Quintino agora para falar do trânsito, Mário. Vamos lá então, Cabela. Ainda tem pistas molhadas também na Via Expressa Valdemar Pascoal em Campinas e trânsito mais intenso para quem vai em direção da Prestes Maia. Por isso, siga aí com atenção, sentido do Bosque, aí segue sem dificuldades. Quem segue na região do Bosque encontra boas condições nesse momento na Rua General Marcondes Salgado, apesar do trânsito já intenso. Eu falo também, Cabela, rapidamente da Princesa do Oeste, que por enquanto é um bom caminho nos 2 sentidos. Cabela. Legal, Mário. Um abraço. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Variedade de canais na sua TV sem mensalidade. Vai de Sky pré-pago e recarregue a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522 e vem pra Sky. Ação! Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta com o CBN Esportes, segunda edição.
Nesta tarde de terça-feira, Brasil vai jogando contra a Tunísia no último amistoso, 5 minutos e meio, segundo tempo, 4-1, Brasil tá ganhando e o jogo voltou para a segunda etapa, como terminou o primeiro tempo. Quente, hein? Quente. E o Brasil teve 2 mudanças. Pedro tá na equipe, vai jogar durante todo o segundo tempo no lugar do Richarlison e o Vini Júnior no lugar do Paquetá, ou seja, o Tite voltou com aquele esquema da sexta-feira, né? De jogar com o Paquetá mais encostado ali no meio campo e despachando um pouquinho mais à frente lá os atacantes, né? Liberando um pouquinho mais os atacantes, agora com o Vini Júnior, Pedro e Rafinha, e o Neymar chegando ali no suporte para os atacantes brasileiros. Fala da Série B do Campeonato Brasileiro, 33ª rodada, nós falamos de alguns confrontos. Vamos dar uma passada na rodada completa, Fábio Scheibe. É verdade, Camila. 32ª rodada da Série B. Amanhã a Macaca enfrenta o Cruzeiro às 19 horas no Moisés Lucarelli. Além de Ponte Cruzeiro, tem o clássico pernambucano entre Sport e Náutico. Na quinta-feira tem Tombense no Horizontino e esse grande jogo Vasco e Londrina, pela briga do G4, interessante para Ponte Preta também. Na sexta-feira o CSA pega o Guarani, o Operário recebe o Vila Nova, o Sampaio Corrêa recebe o Grêmio e a Chapecoense enfrenta o Bahia. No sábado tem Brusque e Criciúma, para fechar a rodada no Novelli Júnior tem Ituano e CRB. Tá aí, portanto, essa é a 33ª rodada da Série B. Aliás, a Ponte joga amanhã. Bota o hino da Macaca. Entra em campo amanhã, é contra o líder Cruzeiro, já tá com acesso garantido, mas o Cruzeiro quer o título também, mas a Macaca também quer um bom resultado, não é, Júlio Nascimento? Cabelo, a Ponte Preta se prepara para enfrentar o time do Cruzeiro amanhã dentro de casa. A Ponte Preta tem mais um compromisso contra um time do G4 atuando no Moisés Lucarelli e com um detalhe positivo, Cabela, dos 3 confrontos até aqui contra os times que estão no G4. Em partidas realizadas no Moisés Lucarelli, a Ponte tem 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Ela empatou com o Grêmio, esse jogo foi lá no primeiro turno, na abertura do campeonato 0-0, venceu o Vasco da Gama por 3-1 no Majestoso, já no segundo turno, e venceu também o Bahia por 2-0 também no Majestoso, partida que foi importante para essa arrancada da Ponte Preta. Então, o retrospecto recente, atuando dentro de casa contra os postulantes ao acesso, tem sido um retrospecto muito positivo. E agora enfrenta o Cruzeiro, que precisa de mais 2 vitórias para garantir, segundo a projeção, o título da Série B. Então o Cruzeiro não deve vir de bobeira não, vai jogar seriamente mesmo com acesso confirmado, porque a Raposa quer o mais rapidamente possível garantir o seu título nessa temporada de 2022. Mas falando sobre a Ponte, quero tocar aqui em 2 pontos. Primeiro, sobre o time titular, a tendência de uma mudança no sistema defensivo, porque o Matheus Silva pertence ao Cruzeiro e ele também sofreu um trauma no joelho. Se o Matheus Silva de fato for confirmado como desfalque, são 2 opções para a defesa: Guilherme Souza ou então a presença do Thiago Oliveira, 2 opções para o Hélio dos Anjos trabalhar ainda nessa terça para confirmar o time para o jogo de amanhã. E os ingressos seguem à venda. A torcida tem sido importante nesses jogos diretos contra os times do pelotão de frente no Majestoso, então a Ponte manteve aí o valor dos ingressos, R$20 a inteira, R$10 a meia entrada para o setor arquibancada, para o setor ali geral e também para a torcida visitante. A torcida do Cruzeiro deve comparecer, até porque tem uma torcida do Cruzeiro em São Paulo. E também o setor VIP, aí sim, um pouco mais caro o ingresso. Tem a questão do frio, às vezes a chuva deixa o torcedor um pouco preocupado. Então esse setor VIP, tem um setor coberto ali, né, Cabela? Aí R$50 a inteira, R$25 a meia entrada, porém a expectativa de mais um bom público nesse jogo de amanhã no Majestoso. É previsão de chuva amanhã, né? Infelizmente, previsão de chuva pode atrapalhar um pouquinho, mas o torcedor Ponte Pretano tem que ir lá para empurrar a Macaca para cima da Raposa, né? Para continuar sonhando. Afinal de contas, a Ponte Preta, ela está ali numa pontuação bem bacana. O Fábio vai trazer pra gente a classificação da Ponte Preta. Ela está com quantos pontos agora, o Fábio? A Ponte está na 7ª colocação com 43 pontos, Cabela. Aí o Vasco tem 48, são 5 pontos a diferença. Uma vitória sobre o Cruzeiro amanhã, aí dependendo do confronto entre Vasco e Londrina que se enfrentam também, de repente a Ponte Preta pode estar muito mais próxima do G4 do que o torcedor podia imaginar num momento como esse, né? Então o torcedor tem que estar presente amanhã, lá no Moisés Lucarelli, com chuva ou sem chuva, vai lá, bota uma capa, vai pro estádio, vai empurrar a Macaca pra cima da Raposa. E quem sabe ver o Ribamar, né? Entrando na equipe, fazendo mais um show aí, porque deu um show de bola quando ele entrou lá contra o Londrina, né? Ficou fora por um longo período, mas voltou voando, Júlio Nascimento.
Cabelo, a partida de amanhã é importante para a Ponte contra o Cruzeiro. Uma das armas desse time da Ponte é o atacante Ribamar. Ele teve uma recuperação espetacular, a gente tem falado sobre o Ribamar, né, Cabela? Sofreu uma lesão em março de tendão de Aquiles, voltou em menos de 6 meses, que é geralmente aí o projetado para um jogador se recuperar e atuar em alto nível. Então em 5 meses o Ribamar já estava pronto, voltou mais fininho. Até o Hélio dos Anjos disse que ele é um cara que se cuida muito, não ingere bebida alcoólica, sempre se cuida. E o Hélio chamou a atenção, poxa, o Ribamar estava com aquela aparência de estar acima do peso, agora ele está fininho, tem uma explosão que pode ajudar muito a Ponte, e ajudou, né? Ele sacramentou essa vitória contra a Londrina na última rodada, e agora é uma opção para enfrentar o time do Cruzeiro, e o Ribamar falou justamente sobre esse confronto contra a equipe que está na liderança do campeonato. Então, o Cruzeiro é um grande time, né? E já conquistou o objetivo principal. Vem para cá, acho que para buscar também o outro objetivo, talvez seja o título, né? Mas a gente tem nossa força, nossa torcida, e também a gente tem nossos principais objetivos também. A torcida é o nosso 12º jogador, né? Quando eles estão presentes, o jogo é completamente diferente. E acredito que com o apoio deles a gente vai em busca dos nossos 3 pontos aí. Tá então, né, Cabelo? A palavra do Ribamar, que deve ainda ficar como opção no banco de reservas. A tendência é que o Luca, que é o artilheiro do time, é o protagonista, o capitão, permaneça como opção principal ao lado do Fecinho, e o Ribamar entrando no segundo tempo, tendo aí mais ritmo e mais tempo de jogo, com o Hélio dos Anjos, que gosta muito do Ribamar. Então a tendência é que ele receba mais espaço nessa reta final. Cabela. As informações, aliás, quando se fala em Ribamar e se fala em porte físico, tá bem fisicamente, tá zero gordura. Fábio Scheib entende muito disso, nosso mini craque aí. Quando fala em departamento físico, é com ele mesmo, hein, Fabião? Ah, que isso, tem que dia a dia na academia para poder colher os frutos, né, Cabela? É isso aí, mas a Ponte, a princípio, eu acho que a Ponte tem que fazer seu jogo amanhã, ganhar para matematicamente segurar, não ter mais nenhum tipo de chance de rebaixamento, para depois pensar no acesso, que sim é possível, mas vai ter que pegar o secador para secar os próximos, na quinta-feira principalmente, o jogo entre Vasco e Londrina. O empate seria muito bom para a Ponte. Se a Ponte, caso vença amanhã, a Ponte ficaria a 3 pontos do Vasco, que é o último time no G4, né? Se o Vasco empatar contra o Londrina, vai a 49 pontos, a Ponte ganhando vai a 46. Daí o sonho começa a ficar mais perto, né, podemos dizer assim. Mas a princípio a Ponte tem que fazer seu jogo para sair de vez dessa história de rebaixamento, chegar a 46 pontos, vai ficar mais tranquila, viu, Cabela? É verdade. Aliás, essa pontuação da Ponte Preta aí, que você falou, no caso de um empate lá, né? E a vitória da Ponte Preta, já começa a ficar um sonho palpável, né? E quem sabe o torcedor da Ponte Preta aí um pouquinho mais animado em relação a, quem sabe aí, buscar uma dessas vagas aí no acesso. Vamos pro intervalinho, a gente volta já já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Eletromídia Residencial. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroene. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta, faltando 9 minutinhos para 5 da tarde, 18 minutos, segundo tempo, o Brasil continua goleando a Tunísia por 4-1 num jogo muito quente, a Tunísia querendo jogo, correndo atrás do Brasil. Boa tarde, Cabelo e amigos, será que se o Tite ganhar o Hexa, ele continua ou não na seleção? Ô Pepe, ele já falou que ganhando ou não, ele não fica. Já tá certo, já inclusive a CBF já está em busca de um novo treinador. Falou-se inclusive aí dias atrás aí que a CBF estaria conversando com o Fernando Diniz. Será? Será? Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. O Emerson Santana aqui no YouTube tava pedindo o Pedro. Coloca o Pedro, pelo amor de Deus. Colocaram o Pedro lá, viu, Emerson? Colocaram o Pedro lá. 19 minutos, o Pedro tá em campo. Tá correndo também atrás da bola lá, tentando mostrar porque foi convocado, porque todo mundo pediu, então, a presença do Pedro na seleção brasileira. Bota o hino do tricolor do Morumbi. São Paulo, que no próximo sábado faz a final da Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, lá na Argentina, em Córdoba. Semana de muito trabalho. Sabadão tem final, Bruno Faria. A semana será longa para o torcedor são paulino, que conta as horas para chegar o dia 1º de outubro, o próximo sábado. O tricolor disputará uma final continental e com chances de conquistar o bicampeonato da Sul-Americana e, consequentemente, voltar à Libertadores da América no ano que vem. Nesta segunda-feira, o elenco ganhou descanso e é o último antes da decisão. Na terça e quarta pela manhã, o grupo treinará no CT da Barra Funda e ainda na quarta viajará à Argentina com destino a Córdoba. Do time que goleou o Avaí na noite deste último domingo, o Rogério Ceni não revela, mas apenas a lateral direita ainda não está definida para o duelo contra o Independiente Del Valle do Equador. Rafinha e Igor Vinícius disputam uma vaga entre os principais. Quem está mais do que garantido é Patrick, o Pantera Negra. O meia tem a maior sequência entre os principais e no jogo diante do Leão chegou a 13 partidas consecutivas começando os duelos. Ele também vive a sua melhor temporada na carreira, com 9 gols e 7 assistências, superando a marca de 2020 pelo Internacional. Patrick acredita o bom momento ao técnico Rogério Ceni e lembra que o começo no clube paulista não foi fácil. Eu acredito que o sistema
do professor é importante para esse momento, pois me coloca num posicionamento, numa parte do campo que eu estou mais perto para terminar jogadas, para finalizar. Então acho que isso tem uma grande importância. Mas eu comecei a temporada como eu esperava, tive a lesão, tive Covid no início, mas eu procurei trabalhar quieto, entender que o momento era difícil e que eu tinha que trabalhar quieto para poder voltar. E quando eu me recuperei e consegui obter uma sequência, o professor Rogério acreditou no meu trabalho e graças a Deus hoje está rendendo bons frutos. Outro destaque importante foi o retorno do meio-campista Luan. O jovem revelado em Cotia se recuperou de uma cirurgia no adutor esquerdo e atuou por 25 minutos contra o Avaí e passa a ser mais uma opção para a final no sábado em Córdoba, na Argentina. Luan não atuava desde o dia 12 de junho diante do América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. De São Paulo, Bruno Faria. Essa final que foi transferida lá para Córdoba seria no Mané Garrincha, em Brasília, né? Mas devido a ser véspera da eleição nacional aqui do Brasil, não pôde ser realizada. Acharam por melhor tirar de lá. E com certeza foi a melhor decisão. Porém, levaram para Córdoba, né? Logística ruim para chegar no estádio. Não tem voo suficiente, não tem hotel na região suficiente lá para uma final como essa. O torcedor do São Paulo está sofrendo. Aquele que tem condições de ir para Córdoba acompanhar a final, não está conseguindo voo em horário bom, não tem hotel, está complicado, ingresso a R$300, o mais barato. Está complicado, né, Fabião? É verdade. Esse novo sistema da Conmebol de fazer finais únicas em países, em lugares aleatórios, assim, dos dois times que estão na final, acaba prejudicando um pouco, porque temos o exemplo da Europa, mas a Europa tem fácil acesso, tem muitos trens, tem muitos voos também. Aqui no Brasil aqui na América do Sul, se torna algo meio inviável. Como, por exemplo, a final em Guayaquil, agora, eu estava vendo esses dias, um pacote para a torcida do Flamengo ou do Atlético Paranaense para lá, está quase R$20 mil. R$20 mil é muita coisa para qualquer torcedor pagar numa final, né, Cabela? Sem dúvida. Então, acho que a Conmebol tem que rever isso, tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, ter mais opções, ou se não, abrir mais voos também, né? Hotelaria, como você disse, também muito complicada lá em Córdoba. E fica sendo uma final até meio um pouco vazia, né? Porque o Independente Del Valle já deu os ingressos que iria usar, que tinha já disponíveis para eles, já entregou de volta para a Conmebol, porque pouco mais de 1.000 torcedores do Independente Del Valle vão estar nessa final. Porque é muito difícil o acesso, muito difícil todo o roteiro, né? É muito difícil, é muito complicado chegar em Córdoba para acompanhar a final da Sul-Americana, que acontece no próximo sábado às 5 da tarde. Bota o hino do Santos, Bolachinha. O Peixe joga daqui a pouquinho, hein? Logo mais, a fase não é boa não. Precisa voltar a vencer, Bruno Faria. O Santos passa por uma turbulência muito grande na temporada. A diretoria demitiu o técnico Lisca e está sem comandante há 15 dias. Não vence há 4 jogos no Campeonato Brasileiro, com 1 empate e 3 derrotas. E ainda perdeu no último fim de semana em jogo treino contra o time Sub-20 por 2-1. O interino Orlando Ribeiro será o técnico contra o Atlético Paranaense nesta terça-feira, às 9 horas da noite, na Vila Belmiro. Ele precisa dar uma resposta para o torcedor. Como mandante, o Peixe, em 2022, disputou 12 jogos na Vila, sem contar o empate, 100 gols contra o Ceará em Barueri, e conquistou 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A equipe fez 20 gols, média de 1,6 por partida, e sofreu 12, média de 1 por confronto. O aproveitamento em pontos conquistados é de 58,3%. O momento ruim tem um pingo de esperança para o torcedor. O Santos nunca perdeu em casa para o Atlético Paranaense na história do Brasileirão. São 20 vitórias e 5 empates. O time também nunca passou em branco contra o Furacão em casa. A provável escalação terá João Paulo no gol, Madson, Maicon, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan na linha defensiva, Camacho, Zanocelo e Sanches no meio de campo, além de Luan ou Lucas Braga com Marcos Leonardo e Ângelo no ataque. Por fim, vale lembrar que o Santos vai estrear o 3º uniforme nesta terça-feira. A camisa faz uma homenagem à África, em referência ao jogo amistoso ocorrido durante uma guerra civil na Nigéria em 1969. Naquela ocasião, o rei do futebol, Pelé, e seus companheiros alvinegros entraram para a história ao pararem a guerra.
De São Paulo, Bruno Faria. É uma homenagem muito bacana, muito bacana. O que não tá bacana é o futebol do Peixe. Qual é a classificação do Santos na Série A do Campeonato Brasileiro, hein, ô Fábio? O Santos atualmente está na 12ª colocação e o jogo de hoje é muito importante para as pretensões do Santos no campeonato. Se quiser algo maior, como uma Libertadores, por exemplo, tem que vencer o Atlético Paranaense, pois o Atlético Paranaense é o último time que está na zona de Libertadores, tem 44 pontos, ou seja, 10 a mais que o Santos. Se o Santos não conseguir tirar pontos do Atlético, vai ser mais complicado ir atrás desse sonho de Libertadores pro próximo ano. O Santos está na 12ª colocação com 34 pontos no momento, Cabela. Olho aberto o Peixe, porque a parte de baixo da tabela também, de repente os clubes começam a ganhar e o Santos não está vencendo. Se não vencer hoje, fica ainda mais complicada a situação do Santos nesse Campeonato Brasileiro de 2022. Seleção brasileira, 26 minutos e meio deste segundo tempo, continua 4-1. Você está acompanhando o jogo aí, ô Fábio? Estou acompanhando aqui. O Brasil acho que deu uma tirada de pé também um pouco agora no jogo, né, Cabela? Para não acender ainda mais a rivalidade e acalmar os ânimos do pessoal da Tunísia, que eles estavam batendo bem forte no primeiro tempo, agora está dando uma acalmada, né? Tem Copa do Mundo pela frente, vamos tirar o pé aí, porque contusão agora pode significar fora da Copa do Mundo, então tira o pé para jogar, continua só segurando a equipe da Tunísia ali, que joga com um a menos, e igualou o futebol praticamente, porque o Brasil, como tirou o pé, e a Tunísia com um a menos corre atrás, tem doido ali em busca de mais um golzinho. Mas sem fim, por enquanto, 27 minutos agora, 4-1, Brasil vai vencendo a equipe da Tunísia. Fábio Scheibe, um grande abraço pra você, até amanhã, Fábio. Um abração, Cabela, até amanhã. A gente volta amanhã, 11h30 da manhã, na primeira edição do CBN Esportes, até lá. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Carlos Cabela.